Oi, pessoal, tudo bem? Então, estou de volta aqui para gravar com vocês uma aula sobre emoções e religião. Essa aula ela está dentro do nosso programa, né? Eu vou ter a gente está numa unidade que o assunto principal são emoções e outros domínios, como a moralidade, a política, a arte, né? Então hoje eu vou falar sobre emoções e religião. Bom, aqui vocês vão ver que tem uma gama muito grande, né, de temas e de direções que poderiam ser exploradas. Então eu vou, para deixar um pouco mais sistemática assim, a discussão, eu vou seguir um roteiro, né? Eu vou fazer uma apresentação inicial sobre qual a perspectiva que as emoções no domínio religioso têm sido abordadas do ponto de vista daquelas diferentes teorias que nós examinamos na disciplina. Vocês vão ver que a teoria que eu vou, ou pelo menos a abordagem que eu vou seguir é mais cognitivista, mas tem outras abordagens. Essas abordagens todas elas se valem, então elas dependem, né, em grande parte de uma compreensão mínima do que seja a experiência religiosa. Então, uma parte da nossa aula é uma qualificação do que como a gente deve entender essa experiência. Depois eu vou. Ficou errado aqui o número, né? Eu vou passar para um terceiro ponto, que é se existe um sentimento religioso essencial, né? Do qual as demais emoções partilham algum aspecto, né? Por exemplo, a gratidão religiosa, a, a admiração religiosa, né? Se ela é parte desse sentimento mais fundamental. E na última parte, então, eu vou examinar algumas emoções religiosas fundamentais. Então, é uma aula bem curta, assim, bastante simples, que tem como objetivo principal colocar vocês em contato com essa literatura e com o modo como o tema da religiosidade, da espiritualidade, vem sendo abordado, né, de um ponto de vista emocional. Com relação ao primeiro item, então, que são emoções, vocês conhecem, né, as diferentes teorias. Tem teorias que são cognitivistas, tem teorias corporificadas, como o Jesse Prince tem defendido. Eu vou usar na nossa abordagem aqui esses dois autores, o Robert Solomon, e mais no final ele tem uma caracterização da espiritualidade que é um pouco diferente dessa caracterização que vai ser o alvo central da aula, que foi oferecida por esse filósofo aqui, Robert Roberts, né? Esse de baixo. Uh, ele é, suponho, né? Não conheço bem a história dele, mas ele deve ser um teólogo, talvez um padre, não sei, que faz uma explicação bastante doutrinal das emoções religiosas no contexto do catolicismo, né, ou do cristianismo. Também não sei se ele é católico, mas essencialmente ele usa textos bíblicos, né, os evangelhos, para ilustrar como funciona o que seria uma abordagem, né, das emoções religiosas, né. Mas isso não exclui que outras abordagens, como o do Prince, por exemplo, Prince tem uma investigação sobre a noção de wonder, de admiração, maravilhamento, né? E ele diz que essa noção, que ela é corporificada, assim, ela é uma espécie de emoção de surpresa, de espanto, ela também tem um papel central na religiosidade. Mas eu não vou abordar então aqui, né, essas teoria do Prince, né, justamente porque o núcleo da aula vai ser o que o Roberts, que é um dos poucos autores que tem escrito assim mais sistematicamente sobre o assunto. Então, o que ele diz? Ele sustenta que as emoções, ele é um cognitivista de um tipo que se chama também de construtivista, né? Ele diz que a emoção, vocês lembram daquele debate que a gente fez em aula sobre o Schachter, o experimento, né, que ele fez
ah, com os atores, né? Em que se eu tenho um determinado estímulo corporal, como por exemplo uma injeção de adrenalina ou epinefrina, eh, esse arousal ali, o que eles chamam, né, a estimulação, ela não tem um significado por si. Então, a maioria dos personagens que participaram do experimento dele, eles respondiam ou davam um sentido para ativação, como irritação, raiva, ou como alegria, dependendo do tipo de personagem que estava presente no estudo. Então, naquela sessão onde o personagem era um palhaço que fazia gracejo, as pessoas descreveram a excitação que eles tiveram por terem recebido adrenalina como alegria, como uma empolgação, um certo entusiasmo. E naquele estudo em que eles estavam presentes com uma pessoa ranzinza que ficava reclamando, eles descreveram a própria emoção como sendo de raiva, né, ou de irritação. Então, o Roberts, ele, de certo modo, ele segue essa imagem, né, da teoria do duplo efeito. Então, as emoções elas são construções que são baseadas em preocupações nossas, né? Então, o modo como eu vou interpretar uma situação como sendo de tristeza ou de alegria vai depender de como eu vejo aquela situação segundo algum aspecto que nós estamos interessados. Então, por exemplo, ele vê o que seria normalmente para nós uma descrição de dor e pesar, né, e lamento, com os castigos que eram infligidos sobre os primeiros cristãos, né? Para esses primeiros cristãos, esses castigos eram um motivo de júbilo, de alegria, porque eles viam que ou interpretavam, né, o castigo como uma demonstração assim sincera, né, do serviço que eles estavam prestando para Cristo e para o cristianismo na sua fase inicial. Então, a forma como o que a emoção faz, né, ela é uma construção que vai depender desses processos cognitivos de fundo, né? Se eu estou uma pequena falha, por exemplo, de um empregado meu, né, se eu considero que ele é alguém subordinado e que deve ser infalível, não sei, vai me causar profunda irritação. E se eu vejo ele como alguém que está aprendendo e que precisa aperfeiçoar e que eu devo ser compreensivo com as limitações das pessoas, vai fazer com que eu veja aquela falha dele como algo muito menos grave, né, e tenha uma resposta de abertura, assim, de auxílio, né, e não de punição ou de incomodação, né, com o que aconteceu. E ele diz isso então, né, que a emoção religiosa, nesse caso, então ela vai depender em grande medida do conteúdo doutrinal, né? Eu cito aqui uma passagem que ele diz que o caráter particular de cada emoção religiosa, de cada tipo de emoção religiosa, seria impossível de determinar sem esse conteúdo doutrinal. Então é esse o sentido em que as emoções cristãs são posicionais, elas vão envolver elas são atitudes em relação a certas proposições, né? Eu dou dois exemplos aqui para vocês. O primeiro, ele diz que o sofredor, de quem o sujeito tem compaixão, né? Ele cita o exemplo da Madre Teresa, né? Ela tem compaixão pelos doentes. Então, o que é essa compaixão dela? Na verdade, ela vê o doente, né? E por isso ela não se irrita, não se incomoda. Ela é grata, né, pela presença de alguém que ela está cuidando, mesmo que a situação seja desagradável, que tenha sujeira, etc. Então, o sujeito de quem ela tem compaixão é visto como um daqueles por quem Cristo morreu. Portanto, a compaixão, a emoção aqui da compaixão, né, ela tem um conteúdo cognitivo forte que é dado pela doutrina cristã. E ele, inclusive, num dos textos que eu passei para vocês, ele analisa uma oração que a Madre Teresa usava nos sanatórios, né, onde ela trabalhava, que justamente reflete essa ideia, né, de uma certa de expressar uma certa doçura, né, com relação
ao tratamento, porque ela está, no fundo, cuidando, né, de pessoas que ilustram o sofrimento que Cristo sofreu, e ao mesmo tempo que tem essa doçura, tem uma certa gratidão, uma certa sentimento assim de que ela está podendo exercitar esse tipo de atividade, né? E portanto é uma atividade que ela é tanto voltada para o outro, né? Por ser um exemplo de Cristo, quanto de um tipo que carrega, né, um certo grau de gratidão, porque o sujeito reconhece que tem uma oportunidade de exercer esse tipo de bondade, digamos assim. Então, o objeto da gratidão aqui é visto como uma dádiva, né, das mãos de Deus. Eu tenho aquilo que eu agradeço, né, aquilo que eu recebi, né, uma oportunidade de fazer o bem, algo nessa direção. Então não tem, essa é toda o núcleo da abordagem do Roberts, né, é todo ele voltado para mostrar que as emoções religiosas, elas são em grande parte fruto, elas têm um fruto em proposições ou conteúdos cognitivos que são extraídos da estrutura doutrinal das diferentes religiões. E a gente precisa então, para entender melhor essa abordagem aqui, vocês vão ver que tem uma certa resposta implícita, né, no que eu acabei de falar, mas eu vou tentar qualificar um pouco mais para compreender o conteúdo experiencial e afetivo do que é a religião, né? Se vocês seguirem aí a abordagem cognitivista do Roberts, vocês vão dizer, bom, a religião é um corpo teórico, né? Mas tem outros elementos, né, que são centrais, e eu quero chamar a atenção para esses outros elementos, né, de uma maneira que não está, na verdade, tão bem abordado no texto dele, né? Ele tenta oferecer, mas eu acho que uma forma assim mais centrada na experiência, talvez seja mais interessante. Então, o que eu queria iniciar aqui é mostrando ou chamando a atenção de vocês para a ideia de fé e afetividade. Existe um conteúdo profundo, né, afetivo, nas pessoas que revelam que têm fé religiosa. Vocês veem as pessoas nessas marchas, né, chorando, se emocionando. Tem um conteúdo afetivo também no sentido de que muitas pessoas experimentam, né, a sua condição como não sendo plena, né, sem essa compreensão mística, né, de um elemento em que nós todos nos encontramos envoltos, né, como um sentimento de sacralidade, né, que o mundo não é meramente um espaço material, né, com árvores e carros e pessoas, né, e que depois que morre as pessoas desaparecem. Então tem essa ideia do mistério, né, que envolve a vida, e essa noção de mistério ela já é profundamente emocional, profundamente afetiva, né? Vocês têm, quando vêem filmes de mistério, por exemplo, a gente fica num estado de tensão, né? O mistério religioso não é esse, né? Mas é um mistério assim de um tipo de reverência, assim, um tipo de sensação de que tem algo, né? E isso tem algo por trás de tudo, ou que nós fazemos parte de algo. E isso tudo é afetivo, né? Tem um componente claro de afetividade. E tanto é que nas tradições religiosas, né, a gente encontra então, esse tipo de abordagem. Eu vou selecionar aqui pelo menos 3 direções para vocês, né? A primeira delas são os sentimentos de ardor e união mística com Deus ou Jesus, né, que é a afetividade mística, né?
Mas vocês também podem pensar nos exemplos de amorosidade dos santos, né? Eu chamei aqui de amorosidade benfazeja. Então não é, na verdade, não é uma relação do sujeito com o sagrado, mas é a apreensão de emoções através de atos, né? De atos de santos, né? Da igreja ou de outras tradições. E também o êxtase aqui, né? No caso mais específico do budismo, nirvana, né? E samadhi, que também parecem são estados de anulação, mas eles são frequentemente descritos como estados que envolvem uma grande transformação afetiva, né? Tanto cognitiva quanto afetiva. Então, se vocês olharem assim em termos mais gerais, não pensando como Roberts oferece ali no início, não pensando as emoções específicas, mas pensando no vínculo da religiosidade com a afetividade, né, vocês vão encontrar essas diferentes possibilidades de exploração, né? Seja porque existe um estado religioso, digamos, que é de iluminação e que é uma transformação afetiva, seja porque o religioso comunica afetos para nós, né? Vocês conhecem a história de São Francisco, de como as crianças e como esse aqui é o São Francisco, né? Várias respostas, né, que são dadas à descrição da figura, elas evocam na plateia, nas pessoas que ouvem a descrição, né, um sentimento de algo reverente, né, em relação a ele. Eu vou... E toda a literatura religiosa ela é povoada desse tipo de descrições, né? A própria vida do São Francisco tem várias biografias que chamam a atenção para isso, né? Que ele tinha um magnetismo que era caracterizado por um tipo de simplicidade muito grande, assim. As pessoas seguiam, ouviam e se deixavam levar pelo exemplo dele, porque ele era capaz, né, de comunicar um desprendimento assim total, uma bondade impressionante, né? Então isso atraía afetivamente, as pessoas se vinculavam a ele, né? E passavam a ser seguidores dele. Então ele nunca conseguiu, por exemplo, fazer um bom trabalho na definição doutrinal do que seria o movimento franciscano, justamente porque ele era alguém mais capaz, né, de guiar, digamos assim, pelo exemplo, né, do que propriamente por um tipo de organização formal, né, do que seria a teoria dele. E tem um exemplo que queria dar para vocês nessa mesma linha de um livrinho que eu li tempo atrás, Sabedoria da Igreja Ortodoxa Russa, né? Ele conta a história de três monges russos, né, que viviam numa ilha lá sozinhos, e eles foram deixados lá para meditar, e por muitos anos, não sei, 15 anos depois, né, um outro padre, né, um instrutor chegou para eles, encontrou com eles novamente, né, depois desses 15 anos que eles estavam vivendo sozinhos na ilha, e eles tinham só sabiam fazer uma oração, né, simples assim, que era tipo Senhor, Jesus Cristo, meu amor, digamos, né? Não lembro agora como era, mas era uma frase bastante simples, né? E o padre, o instrutor que teve lá, falou para ele: não, vocês estão rezando errado, né? Vocês estão esquecendo uma parte, né, da oração, é Senhor, dono de todo amor, né? E tem que dizer mais essa outra parte aqui, sei lá, que vive no céu. E
E eles eram monges muito simples, né? Então, que só falavam sempre a mesma oração, bem curta. E aí o homem sai, né, da ilha, vai andando com o seu barco de volta para o lugar de onde ele veio. E quando ele olha assim para o lado, tá vindo os três monges caminhando sobre a água, assim, eles, desculpa, instrutor, a gente já esqueceu como é que é a oração. E então a ideia assim é que a fé verdadeira ela é bastante simples, ela não precisa de grande sofisticação intelectual, né? O que conta é o caráter de convicção ou de amor, né, que está presente na oração. Então eu acho que é um núcleo assim que vocês podem utilizar para pensar a afetividade com relação à religião, né? Dessa ideia de alguém que é um exemplo de amor ou de simplicidade, né? De uma forma tão profunda que gera o tão ingênuo, né? Até vocês poderiam pensar como nesse exemplo que eu dei dos monges, né? Que caminham sobre a água para ir pedir para alguém explicar melhor como é que eles têm que rezar. Eles já são super monges, né? Assim, e nem percebem, né? Que eles o grau, né? De desenvolvimento assim espiritual deles. Então aqui vocês conseguem ver, né? Que tem lugares assim diferentes em que a afetividade pode fazer parte da religião. Eu vou citar um exemplo do Yogananda, então, para Yogananda é um monge indiano, né? Ele é um dos precursores, um dos principais divulgadores do yoga no Ocidente. Essa passagem que eu vou citar é uma descrição que está num livro dele chamado Autobiografia de um Yogi. E aqui ele está descrevendo a experiência que ele teve quando ele teve Samadhi, né, que é a iluminação dentro da tradição budista. Ele diz assim: uma alegria oceânica arrebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Então aqui tem a noção de alegria, né, que é uma noção afetiva, né, e uma alegria oceânica aqui, uma alegria muito grande. Atingir a realização de que o Espírito de Deus é a beatitude inesgotável. Pensar assim, uma bondade inesgotável também tem um conteúdo afetivo, né? Seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz, um sentimento de glória crescente. Então vocês podem imaginar internamente, né, como é que seria. Dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares e as constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade do meu ser. Para além de seus contornos definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu via uma radiação branda, nunca diminuía, era indescritivelmente sutil. As figuras dos planetas constituíam uma imagem densa, né? Ele está dizendo ali, né? E então vocês vejam que todo esse arrebatamento ele é profundamente afetivo e é descrito por ele como uma experiência religiosa, mística, mas também uma experiência afetiva, né? Então aqui vocês veem como um caminho, né, para pensar a religiosidade e a afetividade. Isso também está presente na tradição cristã, católica. O Santo Agostinho conta nas Confissões, né, que ele leu uma vez um livro perdido do Cícero chamado Hortênsios, né? E quando ele leu esse livro, então ele ficou profundamente tocado pela leitura e passou a aspirar, né, porque ele chama aqui de uma sabedoria imortal. Sabedoria imortal aqui na verdade é uma sabedoria não do tipo que o Cícero estava pregoando, né, mas uma sabedoria que fosse infinita, né, não desse mundo, né, uma sabedoria eterna, né, digamos assim. E não é eterna no sentido que não pode ser acessível a nós, né, mas ela é eterna no sentido que ela é a sabedoria, né, a única sabedoria que pode existir. Não há dúvida que essa é a sabedoria, né, isso que ele está querendo dizer.
Então ele diz citando logo depois de citar o Hortêncio, ele diz que ele já ambicionava nessa época com um incrível ardor do coração a sabedoria imortal. Apenas me deleitava naquela exortação o fato dessas palavras me excitarem fortemente e acenderem em mim o desejo de amar, buscar, conquistar, reter e abraçar não esta ou aquela seita, mas sim a mesma sabedoria, qualquer que ela fosse, né? E então, quando ele leu Hortêncio, ele teve esse desejo despertado, e ele passa daí então a contar que, e como vocês veem aqui, a descrição, o Agostinho ela me excitou fortemente, acendeu em mim o desejo de amar, de buscar, conquistar, reter e abraçar, né? Então toda a descrição é afetiva, né? Do cristão é alguém que deseja, né? No sentido afetivo, conquistar o conhecimento e a libertação que é de ordem religiosa. Vocês veem aqui na imagem que ele aparece com o coração aqui na mão, né? E escrevendo. Então tem muita simbologia, né, nessa imagem. Tem alguns livros aqui nos pés dele, né, que provavelmente são os livros dos filósofos. E essa imagem do coração é justamente uma referência a essa frase dele famosa, né? Ele diz que se fizeste no Senhor para ti, o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti, né? Que é a ideia de que tem um tipo de inquietude, um tipo de angústia na nossa existência que ela não cessa enquanto nós não nos tornamos religiosos, né? Ou não enxergamos a verdade da mensagem arrebatadora, né? Como ele diz da fé cristã. Tarde te amei, né? Ó, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, né? Ele está também de novo aqui, né? Dizendo que ele perdeu tempo, né? Porque essa verdade absoluta da fé cristã já devia ter sido encontrada por ele há muito mais tempo, né? Porque o coração dele ansiou e sofreu, e ele conta todas as peripécias, né, digamos, da sua experiência perdida nas confissões, justamente e nesse tom afetivo, né, justamente para mostrar como o sentimento religioso ele é arrebatador, né, e ele é afetivamente experimentado. E eu queria aqui fazer uma longa descrição desse autor, que é o Tolstói. Aqui ele já está vestido com roupas simples, né, dos mujiques, que eram ele passou por uma conversão, né, religiosa. Essa conversão envolveu abandonar a Igreja Ortodoxa, né, e defender uma fé simples, né, uma fé que muitos acreditam que é a fé cristã verdadeira, né. O Erasmo de Roterdã também tem críticas, né, no contexto da reforma da Igreja à decadência moral da Igreja, né, em parte do que o Tolstói via como defeituoso na Igreja Ortodoxa era essa ligação assim, pouco sincera e pouco profunda, né, com a fé, e pouco é uma fé que era mais professada e menos experimentada, menos vivida, né? Então o que ele quer, parte do projeto dele de religioso é justamente mostrar como que funciona uma fé verdadeira, né? E que é não adulterada, né? Não esquemática, assim, né? Como algo exterior à vida, né? E não central e que alimenta a própria vida, né? E aqui eu queria ler para vocês parte do texto que eu escrevi, porque eu acho bastante bem descrito por ele, né? Ele era um grande literato, um grande escritor, e foi alguém com um tipo de sentimento religioso ardente, né? Como do Santo Agostinho, né? Então vocês vão ver que ele formula com bastante precisão esse tipo de dificuldade, sentimento que ele pretende dar conta, né, através da descrição, né? Então um dos livros dele chama Confissão,
E eu coloquei assim, né, Tolstói escreveu na sua confissão que a religião costuma ser praticada ou vivida de uma maneira que é alheia à própria existência. Eu cito dele, ele diz que as pessoas vivem como todos vivem, e vivem com base em princípios que não só não têm nada em comum com a doutrina religiosa, como na maior parte esses princípios são contrários a ela. A doutrina religiosa não participa da vida, nunca serve para afetar as relações com os outros, nem serve para guiar a vida pessoal. É professada em qualquer outro lugar, longe da vida e de forma alheia a ela. Se deparamos com a doutrina religiosa, é apenas um fenômeno exterior, sem relação com a vida. Então esse é um primeiro ponto, né, que ele quer. E aqui vocês veem como a afetividade é importante, né, porque a ideia de que a religião precisa ser vinculada com a vida quer dizer que a experiência religiosa tem que ser central na experiência humana, né, e não algo que se professa aos domingos, digamos, né. Então, o Tolstói abandonou a profissão de fé no catolicismo ortodoxo porque considerava que a religião institucional não tinha condições, ou não tinha as condições que caracterizam a experiência religiosa mais profunda e verdadeira, com integração à personalidade e com o consequente potencial de interferência na vida prática e na existência de modo integral. Como ele diz, pela vida de um homem, por suas ocupações, hoje, como antigamente, é impossível saber se ele é um crente ou não, de tal modo que é muito comum que um homem viva bastante tempo imaginando que traz plenamente dentro de si a doutrina religiosa da fé, que lhe foi transmitida na infância, quando já faz muito tempo que dela não resta nenhum vestígio. Ele quer um tipo de vínculo, né, religioso que ele não encontra no mundo, né, que as pessoas dizem que tem, mas que de fato é apagado, né, e sem nenhuma importância, sem nenhuma presença, né. Em oposição a esse sentido pálido, então, ele buscava uma fé arrebatadora, capaz de integrar-se com sua personalidade e responder aos anseios de sentido mais profundo. Ele encontrou essa forma diferente e verdadeira da fé na aproximação com os crentes pobres, as pessoas simples, sem instrução, os peregrinos, monges, os mujiques. Como ele diz, a vida dos crentes trabalhadores era uma confirmação do sentido da vida fornecido pelo seu conceito de fé. Passei a observar a vida e a crença dessas pessoas e quanto mais observava, mais me convencia de que eles possuem a fé verdadeira, que sua fé é necessária para elas e lhe dá o sentido e a possibilidade da vida. Em oposição ao fato de que essas pessoas do nosso círculo resistiam e se revoltavam contra o destino, por causa das privações e do sofrimento, aquelas pessoas simples, elas aceitavam as doenças e os desgostos sem nenhuma perplexidade ou oposição, mas com tranquilidade e firme certeza de que tudo deve ser assim e não pode ser de outro modo, que tudo isso é bom. Essa descoberta, então, eu chamei ali de uma descoberta transformadora, e ela infunde a vida dele com alegria e um tipo de felicidade. A partir do momento em que ele percebe, né, essa fé dos homens simples como um modelo que ele procurava, então ele diz que ele observou a vastidão à sua volta e todos sabiam o sentido da vida e da morte, tranquilamente trabalhavam, suportavam as privações e sofrimentos, viviam e morriam, vendo nisso não uma vaidade, mas um bem. Quanto mais eu me aprofundava na vida das pessoas vivas e também na vida das que já haviam morrido, sobre as quais eu lia e ouvia falar, mais eu as amava e para mim mesmo mais se tornava leve viver. As atividades do povo trabalhador que criava a vida me pareciam a única tarefa verdadeira, e compreendi que o sentido fornecido por essa vida é a verdade, e eu o adotei. Então, aqui a sugestão é que quem vai passando por essa experiência vai adquirindo uma transformação, então a transformação é pessoal, ele passa a aceitar melhor as circunstâncias da vida, passa a se sentir seguro e convicto, né? Não amargurado, não desamparado do mundo, e passa a se sentir uma certa leveza, né? Uma certa, como se ele tivesse uma infusão, né? Uma presença na vida de um tipo de paz e esperança e segurança que não se encontra, né? Na vida de quem não experimenta esse tipo de sentimento.
E depois eu continuo no texto citando outras passagens dele, de um outro livro também do Padre Sérgio, né, que confirma é um outro texto literário dele, que também confirma essa mesma imagem, mas eu queria apresentar isso então para vocês, para sugerir de uma maneira, me parece bastante interessante, assim como a afetividade se vincula com a religião, não do ponto de vista da doutrina, né, mas do ponto de vista experiencial. E é claro que tudo isso é atravessado, né, por informações doutrinais, mas tem uma dimensão subjetiva aqui que eu queria chamar a atenção, e que é mais ligada à ideia de modo de vida, assim, de um tipo de iluminação, né, que eu vejo ao ver a experiência humana do ponto de vista religioso num grau elevado uma experiência afetiva, né? E agora eu passo então para o terceiro ponto que eu queria mencionar, se existe um sentimento religioso essencial. Então vocês poderiam pensar nesse exemplo que eu dei do Tolstói, né? Tem esse sentido de leveza, de integração. Então, a partir do momento em que ele sente, né, um tipo de fé verdadeira ilustrada pelos seus contemporâneos, das pessoas simples, né, da sua época. Mas vocês poderiam perguntar se as demais emoções são derivadas desse sentimento genuíno e central, né? E vocês vão ver que o Robert Roberts, ele reconstrói essa ideia. Então ele cita dois autores, o Schleiermacher, é um teólogo e filósofo, que diz que existe sim esse sentimento essencial. Ele é um sentimento de dependência absoluta. O sentimento central do cristianismo é a ideia de piedade, de se sentir, ter uma sensação, né, de alguém como filho de Deus, né, que acredita em Deus, digamos assim. E essa piedade, ser pio, né, ser crente, digamos assim, o núcleo dela é a ideia de dependência, o sentimento de dependência absoluta. Eu cito uma passagem que o Roberts tem no texto dele. Ele diz: se você pensa não em qualquer coisa no mundo, mas no mundo como um todo, incluindo você como parte do mundo, e então pensa o que está além disso, então o sentimento que você tem em relação a esse além absoluto é a absoluta dependência, no sentido de estar consciente de não ter poder em relação a ela, sendo totalmente incapaz de afetá-la, mesmo percebendo ou pensando. Ele diz que tem um sentido em que nós somos livres, porque eu posso fazer coisas, mas eu nunca sou inteiramente livre, porque eu tenho uma certa dependência objetiva. Mas a dependência objetiva também ela não é inteiramente dependente, porque eu posso, mesmo quando eu me vejo como dependente, eu posso pensar sobre a minha dependência, isso significa que eu tenho alguma liberdade. Mas tem um sentido de dependência absoluta, que é quando eu penso não em mim em termos materiais, mas eu penso naquilo que está além disso, né? Ele diz, né, eu penso no mundo como um todo, incluindo eu mesmo como parte do mundo, e aí eu tenho essa ideia de uma dependência absoluta, no sentido de estar consciente de não ter poder em relação a ela, sendo totalmente incapaz de afetá-la. Essa é a ideia de dependência absoluta, que é o sentimento central do cristianismo. Ele cita também uma outra possível resposta para essa emoção central da religião, não de dependência absoluta, mas essa é baseada no Rudolf Otto, é um outro teólogo, um outro filósofo, né, da religião. Ele diz que o sentimento aqui central da religião é um luminoso, é um mistério, um tremendo, um fascinans, que poderia ser traduzido como uma presença misteriosa do totalmente outro, que inspira admiração e devoção. Aqui então não há religião em que ela não viva como um verdadeiro núcleo mais íntimo, e sem ela nenhuma religião seria digna desse nome, né? Então toda a religião deriva dessa
ideia de uma presença misteriosa do totalmente outro que inspira admiração e devoção. Essa é a base, né? O sentimento base, o sentimento religioso básico. Não é a dependência absoluta, mas a ideia de que nós vivemos no mistério, e esse mistério ele inspira admiração e devoção. Ele diz, não é uma sensação semelhante ao medo, nem do tremor, mas é o que ele chama aqui da emoção do estupor, que é uma coisa diferente do tremor, significa uma maravilha vazia, um espanto que nos deixa mudos, um espanto absoluto. Então esses dois autores, tanto o Schleiermacher quanto o Rudolf Otto, eles foram defensores da ideia de que existe um sentimento religioso central, que é questionado pelo William James e que é também seguido, né, pelo Robert Roberts. Tanto James quanto o Roberts, eles dizem que não existe esse sentimento religioso fundamental de onde os outros sentimentos resultariam, né, como uma espécie de instância do sentimento central. Eu cito uma passagem do James, ele diz que sentimento religioso é um nome coletivo para os muitos sentimentos que os objetos religiosos podem despertar alternadamente. Nós vemos que ele, com certeza, nada contém de uma natureza psicologicamente específica. Não existe um sentimento religioso específico, né, do luminoso ou do dependência absoluta, né? Existe, ele diz, o medo religioso, o amor religioso, o terror religioso, a alegria religiosa, mas o amor religioso é apenas a natural emoção humana do amor dirigida a um objeto religioso. O medo religioso é tão somente o medo comum da vida de todos os dias, por assim dizer, o tremor corriqueiro do peito humano. Não tem, portanto, emoções religiosas específicas, né? Nós temos as nossas emoções e que a gente conhece, ordinárias, digamos assim, e a gente transfere ela para o mundo, ou para o domínio, né, da religião. Então, se vocês pensarem naquelas descrições do Rudolf Otto, né, eu tenho uma ideia do luminoso, de um mistério tremendo. Então, essa é uma imagem, né, que nós temos no cotidiano, de coisas que são misteriosas, e a gente só transfere ela para o universo, né? Eu não sei muitas coisas e, portanto, eu posso não saber como a nossa vida e tudo mais começou, e a própria ideia filosófica do cética, né, de que tudo pode ser diferente do que a gente vê, e essa ideia ela nos persegue, né, e faz com que a gente tenha esse sentimento, então, de uma certa admiração, um certo espanto, né, pelo universo, que o Otto usa como sendo o sentimento religioso central. Uma vez que não existe, então, um sentimento religioso essencial, o que existe são sentimentos humanos que adquirem uma conotação religiosa dada pela sua vinculação, pelo tipo de construção que se faz dessa experiência, como eu falei lá no início. Então, Roberts vai explicar as diferentes emoções como sendo construções de medos nossos, né, a partir de conteúdos cognitivos que são dados pela estrutura doutrinal de cada emoção, né? Então é isso que eu vou examinar a partir de agora. Então, com relação às emoções religiosas, eu vou apresentar rapidamente um pequeno número delas que o Robert analisa, né, no material que eu dei para vocês. O primeiro deles é a alegria. Como eu estava explicando, então toda a estrutura das emoções ela vai ser ditada pela base cognitiva que é dada pela doutrina. Então, a alegria, eu cito aqui uma passagem que ele diz: a alegria que os apóstolos diziam sentir ao serem confrontados, presos e espancados por espalhar a boa nova sobre Jesus é construída como uma bênção e uma razão para regozijo. Não era, portanto, algo sofrido, né, experimentar certas adversidades, certos obstáculos, ou, no caso aqui a dor, né, o sofrimento, por anunciar as verdades cristãs,
E ela não era porque eles construíam, né? A alegria que é construída como, primeiro, um amor a Jesus, né? Que se preocupam com ele, se associam com seus ensinamentos, e porque eles veem a si mesmos como tendo feito algo maravilhoso em obediência a Jesus. Então, se vocês tirarem esses dois componentes aqui, que são próprios da doutrina, né? Eles vão ver a experiência como uma experiência dolorosa, como todo mundo normalmente veria, né? Então, eles não vão ter esse júbilo, né, que foi a resposta que eles deram ao sofrimento. Eu coloquei aqui esse exemplo, né, essa imagem dos memes, né, porque é um tipo de alegria que tem uma expressão tristonha, né. E o Roberts no texto também mostra é tristonho porque é uma alegria com a dor, né, digamos assim. Ele dá um exemplo também do São Paulo, que vai a Coríntios, né, e converte os coríntios, e quando eles são convertidos ou se tocam, são tocados pelo sermão dele, eles sentem uma certa tristeza pela vida que eles levavam, e o São Paulo sente uma alegria. Então, a alegria não é, na verdade, ele não ficou alegre porque eles estavam tristes, né, ele ficou alegre porque eles estavam tendo uma tristeza boa ou adequada, né, do ponto de vista cristão, que não é uma tristeza comum, né, tristeza por ter perdido algo, mas a tristeza por ter perdido uma vida que não era a vida cristã. Então essa a percepção de que as pessoas estão tristes porque viveram uma vida errada, ela causa uma alegria no cristão, né, porque ele está dentro da ela está levando, né, na direção que deveria levar. Então, mesmo a bondade ou maldade aqui das emoções, né, vocês vão ver, ela tem relação com a doutrina e não com a própria emoção em si, os conteúdos assim, afetivos da emoção. Ele dá também um exemplo do Judas, né, o Judas que trai Cristo, né, e os que estavam tentando prender e julgar Cristo ficam felizes, né, ou alegres, e ele diz, bom, essa alegria, se ela se baseia na crença de que eles estavam fazendo um bem para a religião deles, ela poder, não sei para quem que o Judas entregou Cristo, né, em troca de moedas, né, mas essa alegria ela pode ser também caracterizada como uma alegria bom do ponto de vista da doutrina, mas ele diz que em outras passagens o texto eles falam que queriam Cristo por uma maledicência, por inveja, né? Então ela não é uma alegria boa no sentido que ele está oferecendo, né? Mas uma alegria de alguém que quer se livrar de algo que considera prejudicial e não porque está a serviço, né, de crenças mais elevadas, né? Portanto é uma alegria distorcida, né, do ponto de vista religioso. Ela seria boa se Cristo fosse de fato um malfeitor, né? A, a segunda emoção que ele analisa é a contrição, que poderia ser descrito como um tipo de arrependimento, que é o arrependimento que o cristão tem pelos seus erros, né, e pelo seu status, por ter pecado, por ter errado, né? Pecado significa erro. Então ela tem, assim como a alegria, ela tem um conteúdo central, que é não só essa exposição, né, da própria culpa, o reconhecimento do próprio erro, mas também tem um vínculo com a ideia de misericórdia, de perdão divino. Então, eu cito aqui uma passagem, ele diz assim, uma serenidade e honestidade sobre a dor e o peso intolerável do pecado são características da contrição que não são características de um sentimento claro de culpa. Tem uma certa serenidade, honestidade na percepção, né, porque não é próprio da culpa, porque a culpa é um sentimento de auto-punição, e aqui parece que a contrição ela é mais serena, né, porque ela envolve, e mais honesta, né, porque ela envolve uma dor que não é egoísta, né, uma dor cristã, né, não é um narcisista, digamos assim, né. Eu posso ficar com dor, por exemplo, porque fiz algo errado pela minha exposição social, por algum fator pessoal, né, que eu não gosto que reconhecer meus erros, coisa assim. E sou levado a fazer isso, né, porque é um erro visível. Mas o cristão não tem esse tipo de resposta, né, ele se percebe como pecador e quando ele reconhece que errou, ele faz isso de uma maneira serena e mais honesta, né, que não está vinculada à culpa humana, né.
Então, o crente contrito, ele sente-se no seu pecado acolhido e abraçado por um Deus amoroso e perdoador, um Pai misericordioso. Ela tem um sentido moral, né, significa que ele foi manchado perante o juízo divino, mas não no sentido moral do cotidiano, né, da dor, da experiência cotidiana, que é mais social, né, e egoísta. A compaixão, então, é uma terceira emoção religiosa que é analisada pelo Roberts. Ele diz que o foco primário é o sofredor, é alguém com problemas e precisa de ajuda. Isso é uma análise tradicional, né, da compaixão. Vocês vão encontrar na Nussbaum, mesmo em autores não religiosos, né, a compaixão ela é despertada quando eu percebo que tem alguém passando por sofrimento. Sofrimento é um dano grave, né, um dano de magnitude, não é qualquer situação, né, que causa sofrimento. Não é porque eu bati um dedo numa pedra, né, que eu vou sentir o sentimento de resposta é compaixão. Compaixão é quando tu vê alguém com uma doença grave, ou quando alguém que perdeu uma pessoa importante, né, ou perdeu ou não tem emprego, né, está numa situação deplorável. Então eu sinto compaixão quando está muito doente. E a compaixão religiosa, ela é, como eu estava dizendo lá no início, né, ela envolve o reconhecimento de uma dívida e um benfeitor. Aqui o benfeitor é Deus, né? Então eu percebo que eu sou criado por Deus, que Deus é providente e que Deus nos perdoou dos pecados. E portanto ela tem, quando eu vejo alguém sofrendo, né, o que eu enxergo no sofrimento das outras pessoas é uma oportunidade de dedicação a essa pessoa e também uma certa gratidão, porque vejo Deus como alguém que me deu a oportunidade de fazer ajuda a outras pessoas. A compaixão, então, ela tem nesse sentido aqui um caráter transpessoal, né? Assim, ela não está focada em mim como núcleo, né, da ação, ela está focada na forma como Deus ilumina as nossas ações, né? Eu vejo o sofrimento, mas o sofrimento não é da pessoa em si, né? O sofrimento é mais uma oportunidade, digamos assim, né, de eu poder ajudar. Então eles revelam aqui a compaixão revela a preocupação do crente sobre as coisas boas em sua vida e sobre a atitude de Deus para com o crente que essas bênçãos expressam. Bênção no sentido dele ter a oportunidade, né, de poder ajudar. E a última emoção que eu queria mencionar é a da gratidão. Aqui eu vou fazer um parênteses citando Solomon. Solomon constrói a noção de espiritualidade num sentido mais amplo que o Robert, né, que é uma construção bastante doutrinal, bastante centrada no cristianismo. Ele diz que a espiritualidade transcende o meramente pessoal, levar em consideração o mais amplo, o mais modesto do universo. Ela incorpora, portanto, muitas das emoções que constituem a felicidade. Mas em um sentido importante, transcende o self, ou expande o self a proporções supra-humanas, talvez até cósmicas, né? Então, ele está dizendo aqui que espiritualidade é um sentimento, né, que ultrapassa, que transcende o self, que é um sentimento de pertencimento universal. E dessa perspectiva, então, o que é a gratidão? Gratidão não é, que nem o Roberts vai dizer, né, uma emoção em que eu me sinto parte, né, do todo divino e protegido por Deus. Gratidão significa apreciar o cenário mais amplo e ter uma oportunidade de aí desempenhar um papel, por menor que seja. Nos relacionamentos, então, a gratidão vai ser ver uma ação ou transação específica como parte de uma relação permanente maior. Pensando assim, então, a gratidão é uma espécie de abrir o próprio coração ao universo, que não é tanto personificar o universo, mas refletir a respeito, assim como sentir e expressar uma gratidão cósmica, isso é, expandir a própria perspectiva, de tal modo que se possa apreciar a beleza do todo e também estarmos absortos nos nossos limitados projetos e paixões pessoais. Então, o grato aqui, no caso a gratidão espiritual, no caso do Robert Solomon aqui, não do Robert Roberts, ele diz é um tipo de
abertura, né? Uma relação permanente maior com o universo, porque nós reconhecemos ou apreciamos o cenário mais amplo, a oportunidade de ter um papel nesse universo, mas não é um papel já pré-definido, né, como no cristianismo, em que a gratidão vai ter que ser exercida, assim como uma reverência a Deus, né, e uma gratidão a uma espécie de bênção, né, ou percepção de proteção, mas é uma espiritualidade no sentido de pertencer ao cosmos, né, e se sentir grato por isso, né? Ele diz aqui, né, não é tanto personificar o universo, mas refletir a respeito, sentir, expressar a gratidão cósmica no sentido de poder expandir